Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 4 do módulo de Organização Financeira Profissional. Nesse momento, nós vamos trabalhar a parte de controle, que é a terceira etapa da Tríade da Tranquilidade, é o terceiro pilar. Então, fazendo um apanhado aqui bem rápido, nós estudamos ao longo desse módulo a Tríade da Tranquilidade, precedida de algumas informações importantes, como os erros que você tem cometido com o dinheiro do seu negócio que te impedem de crescer no mercado digital, também o porquê que você precisa se organizar, que você precisa sair dessa névoa financeira que a sua vida pode estar nesse momento. E aí, nós partimos para a metodologia, que é a Tríade da Tranquilidade. E o primeiro pilar nós estudamos lá na aula 2, que foi a aula de clareza. Depois, na aula 3, eu mostrei para você o segundo pilar da Tríade da Tranquilidade, que é a organização. E nesse momento, a partir de agora, chegou a hora de estudar a parte de controle. Então, você já tem a clareza a respeito do seu negócio, já consegue organizar receitas e despesas utilizando aquela ferramenta que eu passei para vocês, a nossa planilha. E agora você vai assumir o controle, você vai tomar algumas decisões para fazer com que a organização financeira do seu negócio funcione de forma mais direta, mais efetiva do que antes, ok? Então aqui na parte de controle, eu quero começar com a definição das datas. Então, você pode manter a sua planilha aí aberta enquanto você assiste essa aula, porque nós vamos utilizá-la bastante. E uma dúvida que eu sempre recebo de pessoas autônomas, como eu, como você, é a seguinte: Cami, eu recebo dinheiro todos os dias. Como organizar? E isso serve principalmente para você que tem um produto perpétuo rodando, para você que vende mentorias e consultorias e tem ali o pagamento na hora da execução do serviço. O que acontece? Todos os dias tem dinheiro entrando para você. Todos os dias tem remuneração na sua conta. E o que acontece? Se todos os dias você pega naquele dinheiro e gasta com outra coisa, você perde o fio da meada. E aí o que acontece? Você não consegue evoluir financeiramente. Porque tá entrando e na medida em que entra, você tá gastando. Você tá tirando aquele dinheiro dali. Ah, Cami, mas é impossível me organizar porque eu não tenho um dia certo para receber. Ok, então agora você vai aprender como definir o melhor dia para você estar movimentando o dinheiro que você recebe ao longo do mês, certinho? Então, você precisa definir a sua data para fazer o fechamento do seu caixa. Olha, todo dia 10 eu vou fazer o meu fechamento. Essa definição, ela é baseada em quê? Na data de vencimento das despesas do seu negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um cartão que vence no dia 15, se eu tenho que pagar a social media no dia 17, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o meu fechamento um pouco antes dessas datas, porque aí eu já posso direcionar o dinheiro. Então é melhor que essa data de fechamento anteceda o vencimento das contas que você tem que pagar, porque aí você não se compromete e não paga juros. Então você precisa avaliar, olha, pontua aí todas as despesas que você tem com o seu negócio e escolha, defina a sua data de fechamento mensal com base nisso. Então, a gente tem aqui, ó, para fazer o fechamento do seu caixa, defina a sua data. Nesse dia, você vai organizar as contas e vai agendar os pagamentos. O que você vai fazer, ó? Você vai sentar nesse dia e vai pegar as planilhas que você foi preenchendo ao longo da semana para fazer ali uma conferência, fazer uma conciliação.
Então, ó, fechou isso aqui, quanto é que sobrou, quanto é que eu vou direcionar para minha reserva. Mas a definição dessa data muitas vezes parece meio problemática para as pessoas. Então, eu fiz uma planilha onde eu vou mostrar para você como definir a sua data. Mas só para você ter uma base, o que acontece? Eu costumo pegar um dia do primeiro mês e calcular até o dia anterior do próximo mês. Então, eu tenho aqui o início de um mês para mim, no dia 5/4. Então, o que movimenta a partir do dia 5/4 e até antes de 4 de maio vai fazer parte do meu mês. Vou fazer isso na planilha e você vai compreender de forma mais rápida. Vamos lá. O que acontece aqui na planilha, né? A gente vem aqui nessas abas e temos a aba de datas, ok? Então, hoje é dia 22 de junho, o dia que eu tô gravando essa aula. A gente vem aqui, vamos fazer com aquele exemplo do dia 5, certo? Vamos supor que no mês de julho você vai começar a fazer aí a sua organização financeira na planilha de acordo com essa metodologia toda que eu passei aqui para você. Então, a sua data é 5. Isso significa que a partir do dia 5 de julho até o dia 4 de agosto é o seu mês, certo? No dia 4 de agosto, aí você vai fazer seu fechamento. No dia 5 de agosto, já começa um outro mês para você. E aí você pode falar, olha, agosto para mim começa no dia 5. Julho para mim começou no dia 5 de julho. Então, o que entrou ali no dia 4 de agosto, no dia 2 de agosto, ainda faz parte do seu mês de julho. E o que entrar a partir do dia 5 de agosto até o dia 4 de setembro já faz parte de agosto para você. Então, quando você tem noção dessas datas, fica bem mais fácil de lidar, de organizar. Por quê? Porque você definiu a sua data. Então, você vai se programar para fazer o fechamento um dia antes da data escolhida. Se você escolheu fazer no dia 5, iniciar a contagem no dia 5, então o seu fechamento vai ser no dia 4 do próximo mês. Se você escolheu o dia 10, você começa a calcular no dia 10 e para no dia 9 do próximo mês, um dia antes. Entendeu? E aí, conforme você vai colocando em prática, vai ficando mais simples e você se acostuma com essa situação. Então, a data de vencimento, ela é definida a partir desses critérios, ok? E aí a gente entra na parte de metas de receitas, que é mais um ponto a ser considerado na fase de controle. Primeira coisa que nós fizemos no controle foi a definição das datas. Agora, a gente chega na definição das metas de receitas. Então, por exemplo, vamos supor que você é copy, trabalha com copy, e você quer fazer uma renda de R$8.000 em um determinado mês, ou de 10 mil. Vamos fazer 10 que fica mais redondinho. Então, para isso, você precisa estudar como você vai chegar lá. O que muitas pessoas fazem? Eu vou fazer minha propaganda aí, vou anunciar e vou deixar rolar. Daqui para o final do mês eu faço 10 mil. Não, vai ficar muito mais fácil para você a partir do momento em que você planeja isso. Então, vamos planejar para fazer esses R$10.000. Quando você tem um objetivo, aquilo ali fica muito mais possível. Muito mais fácil de alcançar do que quando você liga o aleatório e vai. Então, eu vou te mostrar
como traçar as suas metas de receita a partir de agora, tá? Então, vamos lá, nesse exemplo aí do copy. Quanto você quer receber no próximo mês? Esse vai ser o seu objetivo, certo? Então, você tem um objetivo, que é alcançar os 10 mil reais. Agora, nós vamos considerar um critério, que é o preço que você cobra pelo seu serviço. Camille, mas eu não faço só um serviço, eu faço vários serviços. Nesse momento aqui, o ideal é que você se baseie no principal serviço que você oferece. Então, por exemplo, vamos dizer que você faz aí copies e a maioria das pessoas te procura para fazer um serviço de copy do site. Ok, aí vamos dizer que você cobra R$400 por isso e que você consegue vender bastante. É o produto que mais sai, é o serviço que mais é procurado aí no seu negócio. Então, você vai dividir os 10 mil, que é o seu objetivo, pelo custo do seu serviço, pelo preço, na verdade, né? Que é o valor que você está cobrando ali dos seus clientes pelo serviço que você faz. A partir dessa divisão, a gente sai da camada do objetivo e entra na camada das metas. Então, a gente precisa seguir um passo a passo, que é definir a meta, depois fracionar e, por fim, executar. Aqui, a gente ainda está na fase da definição, que é você dividir o valor do seu objetivo, que é quanto você quer receber no próximo mês, pelo preço que você vai cobrar pelo seu serviço. Então, fazendo essa divisão, a gente fraciona o seu objetivo em metas de receitas com base em um critério, tá? Então, aqui, com base no critério de preço, quantos atendimentos você precisa fazer para alcançar o seu objetivo? Então, como a gente estava considerando o exemplo do copy, quantos serviços, quantas copies para site esse cara tem que fazer para ele alcançar os 10 mil reais? Eu dividi e tenho aqui 25 atendimentos ou 25 serviços de copy. Então, a partir daí, ele precisa prospectar uma determinada quantidade de clientes, ele precisa traçar estratégias para bater esse 25. Entende? Então, vai ficando cada vez mais possível. Ele pode fracionar esse objetivo, porque olha só, o objetivo dele é fazer 10 mil reais. Quantos serviços ele precisa vender para bater esses 10 mil, cobrando R$400, ele precisa vender 25 serviços. Então, a gente arruma mais um critério. Ele quer fazer isso em um mês, em 30 dias. Então, o que a gente faz agora? Dividimos os 25 atendimentos por 4 semanas. Então, dividindo por 4 semanas, a gente consegue identificar uma quantidade de atendimentos ou de serviços que ele precisa garantir num tempo menor de uma semana para alcançar aquela renda que ele está buscando. Então, é muito interessante, porque o que eu vejo muito? Pessoas que traçam metas lá em cima. Metas, a pessoa sobe o sarrafo, igual a gente fala aqui na Bahia. Então, assim, se você... beleza, tracei aqui uma meta de 10 mil reais, então eu vou focar em fazer os 10 mil. Parece muito mais difícil, parece muito mais complicado, a depender do preço que você cobra pelo seu serviço. Mas é possível sim. A partir do momento em que você fraciona, fica bem mais fácil para você. Então, vamos focar em desenvolver esse fracionamento de metas. Você tem um objetivo, o objetivo é o maior, é o geral, o global. Ok, aplico o primeiro critério, que é o preço. Então, agora eu sei quanto eu preciso trabalhar para alcançar aquele objetivo. E depois eu fraciono de novo. Então, eu já sei quantos atendimentos eu preciso fazer por semana
para conquistar esse objetivo, essa meta. Então, aplique isso, pare de traçar metas absurdas, para de colocar aí uma meta altíssima. Vamos devagar, vamos aos pouquinhos, que você tenha uma meta alta, mas fracione essa meta, porque vai ser muito mais fácil para você alcançar uma meta semanal, aos pouquinhos ali, ó, primeira semana fiz 5, segunda semana fiz 7, você vai fazendo esse balanceamento e lá na frente, o que acontece? Você consegue sim conquistar o seu objetivo de receita. E o próximo ponto do tópico de controle é a construção de uma reserva para o seu negócio. É isso mesmo, o seu negócio precisa de uma reserva de emergência. É essa reserva que vai te manter segura ou seguro no momento em que ocorrer uma situação imprevista, uma situação totalmente inesperada e você precisa de dinheiro para resolver. Então, ao invés de pegar aquele dinheiro que você tem guardado ou de recorrer a crédito de terceiros para organizar a sua vida, o que você vai fazer? Você vai recorrer à sua reserva de emergência. Ela vai te salvar nos meses mais fracos, que são aqueles meses em que você não está fazendo lançamento, aqueles meses em que você não vendeu tão bem, não conseguiu se dedicar tanto. Pois é, nesses meses mais fracos, as contas continuam chegando. Não é porque você não fez dinheiro que as contas vão parar de chegar, vão esperar você ter o dinheiro para pagar. Então, a reserva vai te ajudar nesse momento a segurar a onda, a segurar as pontas para não parar com a sua máquina de dinheiro, certo? Nos momentos de falta de caixa, então você precisa fazer uma compra, precisa pegar ali um equipamento, fazer um investimento rápido, mas não tem caixa, então é a sua reserva que vai te dar o suporte nesse momento. E situações de instabilidade no mercado, como aconteceu durante a pandemia. Então, a reserva, ela vai te salvar nessas situações aqui e você precisa construir a sua reserva, a reserva do seu negócio. Tá bom, Camille, e de quanto tem que ser a minha reserva? Vamos lá. O ideal é que a sua reserva de emergência seja o equivalente a 6 a 12 meses do seu custo médio mensal, do custo médio mensal da sua empresa. É aquele custo que o seu negócio precisa arcar para poder funcionar. Então, fica ao seu critério, entre 6 e 12 meses. Nós que somos autônomos, a gente precisa de uma reserva um pouco maior do que 6 meses, mas são passos, então você vai construindo isso aos poucos, certo? Mas é muito importante que você faça esse cálculo com estratégia. Já vou mostrar para você aqui na planilha como você consegue fazer esse cálculo aí numa boa. Então, atenção aqui. Vamos lá. Eu venho aqui na planilha de resumo e eu preciso do custo médio mensal da minha empresa nos 3 últimos meses. Então, vamos supor que eu estou fazendo esse cálculo agora em junho. Então, eu preciso desses 3 meses aqui embaixo, ó. Desses 3 meses, abril, maio e junho, certo? Como aqui tá zerado os meses de maio e de abril, eu tenho só a informação de junho, mas só de selecionar esses 3, né, que é a despesa total da minha empresa, eu consigo ver aqui embaixo a média desses valores. Então, considerando essas informações aqui, o que eu posso dizer? Que o gasto médio mensal da minha empresa é de R$ 1.396,67. Tá vendo aqui embaixo, ó, média das células selecionadas. Deixa eu ver se tá aparecendo certinho. Não, tá. Então, aqui eu tenho o valor da média. Essa média, vamos arredondar aqui para R$ 1.400. Então, eu já venho aqui para essa outra planilha
que é a planilha da reserva profissional. Aí temos aqui, qual é a despesa mensal do seu negócio? O valor que a gente encontrou lá foi de R$ 1.400. Para quantos meses você deseja fazer uma reserva? Vamos lá, vou começar com 6 meses. Então, o valor necessário para minha reserva profissional é de R$ 8.400. Aqui embaixo, ele me dá sugestões. Então, para eu construir a reserva do meu negócio em 9 meses, eu vou precisar direcionar para essa reserva R$ 933 por mês. Você pode acelerar isso nos meses em que você recebe mais. Então, em meses de lançamento, você vai ter uma receita maior. O que você faz? Direciona uma quantia maior para sua reserva, tá? E os valores que você vai direcionar, você pode estar colocando aqui. Então, mês, junho. Em junho, eu direcionei aqui para minha reserva um valor X. Só que, além dessa planilha de controle da reserva, isso aqui é você que preenche, ok? Além dessa planilha de controle da reserva, eu tenho na planilha de resumo uma recomendação para vocês. Então, nós já fizemos lá atrás a análise das receitas, listamos as receitas, pegamos ali o total, diminuímos as despesas do negócio e aí a gente fica com um saldo parcial. Então aqui, vamos ver nesse exemplo de junho, né? R$ 2.090 foi o meu saldo parcial. Então, eu tive uma receita de 6.280, deduzi a minha despesa de 4.190 e tive um saldo parcial de R$ 2.090. Em cima desse saldo parcial, eu vou agora para 3 frentes, que é a reserva do meu negócio, o meu pagamento e o valor que vai ficar em caixa para mim. Então, são 3 frentes. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que direcionar um percentual desse saldo parcial antes de tirar o meu valor de lá, de tirar o meu pagamento. Eu vou direcionar 30%, ou melhor dizendo, até 30% desse saldo parcial para a minha reserva de emergência. Chegando aqui na recomendação máxima de 30%, eu teria que retirar R$ 627 e direcionar para a minha reserva. Camille, não posso isso agora, tá pesado para mim. Não tem problema, comece com o que você pode. Então, tem a opção de 15%, tem a opção de 5%, você vai escolher dentro da sua condição, certo? Então, coloquei aqui, reserva do meu negócio, no mês de junho, coloquei R$ 127. O que eu faço agora? Lá na planilha de reserva profissional, coloco aqui R$ 627. Então, eu tenho esse valor reservado. Camille, aconteceu um imprevisto. E agora, o que eu faço? Use o valor da reserva. E depois você repõe aqui, tá bom? Tranquilamente, sem dor de cabeça, você consegue fazer isso aí numa boa, tá? Teve um mês seguinte que você conseguiu ter um resultado melhor? Vamos aqui. Ah, Camille, em agosto eu não consegui colocar. Tranquilo. Em julho eu não consegui colocar, mas em agosto eu já tive uma renda melhor. Vou colocar aqui mais R$ 1.000. Então, é uma liberdade que você tem ao conhecer a sua situação financeira, ao saber todas as suas movimentações financeiras. Você tem a liberdade de definir, não, eu vou colocar mais, eu vou colocar menos, esse mês não vai dar para colocar, desde que você tenha esse compromisso. Olha, teve um mês aqui que foi bem fraco, mas eu consigo colocar R$ 100. Então, todo esse saldo vai sendo atualizado conforme você preenche, tá certo? Então, para a reserva, é basicamente isso aqui,
que é você direcionar 30% do faturamento líquido. O que é o faturamento líquido? A receita menos a despesa, que vai ser o saldo parcial 1, ok? E aí, a gente entra na parte do seu pagamento. Aqui na planilha, o seu pagamento ele vai ser definido a partir do momento em que você pegou o saldo parcial 1, diminuiu a reserva de emergência e aqui nós temos o saldo final. Então, a partir do saldo final é que você vai definir o seu salário e quanto você deixa em caixa. Então, a partir do momento em que eu direciono o valor da reserva de emergência, eu tenho um saldo final, que nesse caso aqui é 1.463. Então, eu sei que eu tenho essa quantia disponível. Agora, eu preciso direcionar parte dele para o meu pagamento e o restante para o meu caixa. Camille, por que você não colocou seu pagamento como despesa lá em cima, prolabore, aquela história toda? Porque eu quero ter liberdade com o meu negócio e eu acredito que você também quer. Então, ao meu ver, não compensa você direcionar um valor fixo para você. Isso desestimula qualquer pessoa, qualquer profissional autônomo. Se a sua empresa está ganhando mais, é justo que você tenha direito a uma parcela maior desse resultado. Então, supondo que eu tenha retirado para mim R$1.000, o restante é o que vai ficar no meu caixa. Aqui, nesse saldo final, eu tenho liberdade para escolher quanto eu vou me pagar. É claro que você já desenvolveu aí a clareza, a organização, então você tem consciência de até onde você pode ir, até onde você pode tirar. Lembrando que a prioridade é sempre o seu negócio. Poderia acontecer o inverso, Camille, de vou ter que tirar aqui 463 para mim e deixar R$1.000 em caixa. Sim, você vai sentir o seu mercado, você vai sentir a movimentação financeira do seu negócio e vai direcionar da melhor forma. Lembrando que no começo é apertado mesmo, é difícil. E no começo que eu digo, gente, é coisa de 1 ano a 2 anos. Você praticamente recebe o dinheiro e reinveste. Isso é perfeitamente normal, não é o seu negócio que tá ruim, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Aqui, gente, esse restante em caixa, automaticamente ele vem aqui para cima. Então, ele já vai entrar no cálculo para os próximos meses. Se eu tenho um dinheiro em caixa, ele já vai entrar aqui, não como receita, tá? Mas ele já vai entrar no próximo mês e eu já vou contar com ele. Para mim, faz mais sentido sobrar o mesmo valor, eu deixar o mesmo valor em caixa todo mês, do que eu tirar o mesmo valor para mim. Fica mais justo, ao meu ver, dessa forma. Então, eu recomendo que vocês façam da mesma forma. Então, gente, após o cálculo da reserva de emergência, a gente chega no seu pagamento. É isso mesmo, no seu salário como autônomo, como autônoma. Esse salário, ele entra após você cumprir com as obrigações da sua empresa. Então, você teve as suas receitas, contabilizou bonitinho, depois você abateu as despesas e restou ali o saldo parcial 1, que é o total do seu faturamento líquido. Em cima desse faturamento líquido, você retirou a reserva e agora você vai para a segunda frente. Olha só, vamos recapitular aqui. Temos o saldo parcial 1, que é receita menos despesa. Depois a gente vem para essas 3 frentes, que é a reserva, o seu pagamento e, por fim, o seu caixa. Então, aqui na planilha, você vai conseguir ter esse resultado. É só preencher bem certinho. Aqui, o que acontece? Nós temos o seu pagamento. O seu pagamento, ele vai ser calculado a partir do saldo final. O saldo final vai ser o parcial menos o valor que você direcionou para a reserva do seu negócio. Então, aqui a gente tem um restante de 1.463 e você define
quanto desse valor você vai tirar como pagamento para você. Lembrando que, principalmente no começo, nos primeiros 2 anos do seu negócio digital, é muito normal que você tenha que reinvestir tudo que entra para você. Então não se sinta mal, não culpe o seu nicho, não culpe o seu negócio por isso, tá? É muito normal mesmo que você ainda não consiga lucrar, porque você precisa reinvestir em conhecimento, em equipamento, são diversas melhorias que você precisa fazer para conseguir alcançar resultados ainda maiores. Então aqui no começo, é tranquilo você pegar esse valor aqui, dividir por 2, ou então ficar com a menor parte, deixar a maior parte no caixa. Vamos supor que nesse momento aqui você decidiu retirar para você R$1.000, tá? Como pagamento para você direcionar para suas finanças pessoais e organizar. E já é uma outra etapa do meu trabalho, que é a organização financeira pessoal. Então, aqui nós tiramos 1.000 como pagamento e no final, no caixa, ficou R$463. Esse caixa que restou aqui, ele automaticamente vem aqui para cima. Não vai ser calculado como receita, mas ele vai ser calculado aqui no final, no saldo parcial novamente. Então, para mim, o que faz mais sentido, o que é mais interessante é você conseguir deixar um valor recorrente em caixa. Então, ele fica ali, se você precisar utilizar, você utiliza tranquilamente e não afeta o seu próprio pagamento. Para mim, essa liberdade de definir quanto você vai retirar para você, a partir do momento em que você faz uma organização financeira, em que você tem clareza do seu negócio, dos seus objetivos, isso é totalmente pertinente. É muito melhor do que você definir um valor fixo como pagamento e ficar retirando todo mês. Eu acredito, e pela minha experiência e das minhas alunas, que dessa maneira vai funcionar bem melhor para você. Então aqui, ó, no mês de julho, vamos supor que por eu ter tido uma receita menor, eu vou tirar uma quantia menor para minha reserva. Então, 15% para reserva. Ok, o meu saldo final foi de 946,05. Vamos supor que eu vou tirar aqui 500 para mim. Então, sobra 446,05. Eu já tenho essa informação aqui em cima. E aí eu vou preenchendo em agosto, em setembro, outubro, novembro e por aí vai. Então, essa é a sequência, né? A partir disso, o que eu vou fazer aqui no meu fechamento de caixa? Vamos recapitular. O que eu faria, né, no fechamento mensal? Um resuminho aqui para você entender. Aqui está o seu negócio. O primeiro passo é contabilizar as entradas ocorridas em 30 dias. Então, nós temos aí aquela definição de datas que você faz e que você se baseia para fazer o cálculo dos 30 dias, quanto entrou para mim, qual foi a receita que eu tive entre essas datas que foram definidas. Ok. Segundo passo, faça o pagamento das despesas da sua atividade. Vamos lembrar sempre do conceito da máquina de dinheiro. Lembre-se disso todos os dias. Primeiro, o seu negócio. Primeiro, você tem que pagar as contas do seu negócio. Depois, você cuida das suas contas pessoais. Depois disso, a gente vai retirar 30% do que restou, que é o faturamento líquido, para a reserva da sua empresa, tá? Até 30%. E, por fim, você vai retirar a sua remuneração e deixar o restante em caixa. E para o fechamento mensal, eu fiz uma planilhazinha aqui pequena para que você simule e tenha esses resultados aqui de forma mais acessível. Então, eu escolho o mês aqui nessa caixinha. Nesse caso, vai ser o mês de junho de 2022. Ele me dá a receita, a despesa, o saldo parcial 1, quanto eu direcionei para a reserva, saldo 2, o meu salário, assim como na planilha de resumo, eu vou preencher
e tenho o valor em caixa. Então, se você quiser saber de um outro mês especificamente, basta você mudar aqui em cima. Bem prático, bem simples, mas extremamente útil e efetivo para que você consiga organizar suas finanças profissionais, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Você me encontra pelo Instagram no @acamiliaraújo. Vai ser uma honra ter os alunos e alunas da Escola do Estado da Arte tirando dúvidas lá no meu direct, tá bom? Então, sintam-se à vontade para fazer isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, de todas essas aulas, né, do módulo de organização financeira, e que vocês façam o melhor uso de todas essas informações e ferramentas que eu trouxe para vocês. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Um abraço!